Gente, boa noite. Antes de mais nada, é a primeira vez de alguém na casa? Não? Que bom, fico muito feliz de saber que vocês já conhecem o nível, né, das apresentações, então sabem que hoje eu vou precisar da caridade de vocês mais uma vez. Certo? Eu estou com um pouco de tosse hoje, então vocês me desculpem também por isso. Mas vocês não vieram aqui para me ver, lógico. Então, a gente vai falar do que importa, que é um livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente vai falar dele hoje? Porque a casa, o nosso Centro Espírita, se propõe a falar dos livros, né, da codificação básica, no mês em que eles foram publicados. Então, esse mês de abril é o mês em que foi publicado este livro. Nós vamos falar daqui a pouquinho a data, enfim. Como vocês sabem, muito bem, são 5 os livros das obras básicas. Qual foi o primeiro a ser publicado? O Livro dos Espíritos. Eu anotei aqui, mas não que eu não saiba. O Livro dos Espíritos foi publicado lá em 1857. Depois, segundo, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Estão desculpando, tá? E esse foi o terceiro a ser publicado, que foi publicado em 1864. Então, esse ano a gente está completando uma data cheia. 160 anos de publicação desse livrinho singelo, fininho, né? Relativamente fininho. E que o Douglas comentou que é um dos mais importantes, um dos queridinhos, né, da nossa doutrina. Nós vamos ver o porquê. Bom, então, ele foi publicado, como eu disse, em 1864. Era o ano em que Kardec comemorava 60 anos de idade. O que isso tem a ver? Nada muito a ver, mas é uma informação que eu trouxe para vocês. Um ano depois da publicação desse livro, na verdade, eu não consegui definir se é um ano depois, 1865 ou 1866, porque eu encontrei fontes falando as duas informações, que também é irrelevante. Se foi um ano depois ou 2 anos depois, é irrelevante. O fato é que um pouquinho depois de lançado, esse livro já estava na 3ª edição. Então lançou a primeira, lançou a segunda, lançou a terceira. Na terceira, 1865 ou 66, esse livro já trazia uma revisão. Kardec já fez uma revisão. Então, eu queria chamar a atenção para esse fato. Quer dizer, a pessoa fez um livro, que não deve ser muito fácil você escrever um livro, ainda mais com um conteúdo novo, né? Ele não se baseou em nada para escrever esse livro, a não ser, claro, no Evangelho bíblico, né? Mas um conceito novo. E 1 ano ou 2 anos depois, ele já olhou para esse livro e falou, nossa, dá para melhorar. Dá para melhorar. Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Reparem que Kardec não foi só um codificador, só aquela pessoa que ficou sentada reunindo informações dos 4 cantos do mundo e colocou aquilo numa sistemática, como se isso já fosse pouca coisa, como se isso já fosse um serviço pequeno. Não, ele era um crítico, então ele escreveu, a gente viu isso inclusive no Livro dos Espíritos, tô certo, que foi revisado com mais perguntas, enfim. Então ele era um crítico da própria obra. Ele fez, publicou e falou, dá para melhorar. Olha o que ele publicou na Revista Espírita de 1865, publicação foi em 64, o que ele publicou na Revista Espírita de 1865 sobre essa 3ª edição. Essa edição foi objeto de um remanejamento completo da obra. Um remanejamento completo da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna a sua leitura e as buscas mais fáceis. Como eu disse, um crítico, ele leu, certamente, ele leu o livro depois de pronto,
falou, puxa vida, dá para melhorar. Só um parênteses na nossa conversa, tá? Bom, o título completo desse livro é O Evangelho segundo o Espiritismo. Contém, presta atenção, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Esse é o título completo. Ou seja, a explicação, não a substituição, não a interpretação, não a renovação, a explicação das máximas morais do Cristo, ou seja, tudo o que está tratado aqui dentro são as lições morais dos evangelhos, aquilo de conteúdo de melhoria de nós mesmos dos evangelhos, sem falar da vida cotidiana, sem se prender com a cronologia da Bíblia, enfim, se preocupou com o conteúdo moral e a concordância desse conteúdo com o Espiritismo. E, além de tudo, a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. É pouco? Tem pouca coisa aqui dentro? Acredito que todo mundo, não sei se todo mundo já deu uma olhada, já leu alguma coisa, né, desse livro, sabe do que nós estamos falando. Então, já aqui no começo, a gente nota que Kardec não pretendia criar uma Bíblia espírita. Acho que todo espírita também já ouviu essa pergunta, mas qual a Bíblia que vocês seguem? Qual que é a Bíblia do Espiritismo? O Espiritismo segue a Bíblia com o Evangelho cristão. Nós somos cristãos. Enfim. Então, a intenção nunca foi criar uma Bíblia, ou substituir, ou fazer uma reinterpretação, ou fazer uma manipulação, ou fazer o Evangelho caber dentro da doutrina espírita. Não, não. A intenção de Kardec, nesse caso, era mostrar que as consequências morais que a doutrina espírita conduz, que a doutrina espírita produz, elas estão em perfeito acordo com a moral contida nos evangelhos. Essa é a intenção desse livro. Nunca foi substituir a Bíblia, nunca foi colocar palavras na boca de Cristo, nunca foi essa a intenção. Do mesmo jeito que também nunca foi intenção de Kardec criar uma nova religião. Ele nunca quis isso. A gente já falou um pouco, em outros momentos, sobre quem foi o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que era o nome verdadeiro do Allan Kardec. Allan Kardec era um pseudônimo. Então a gente já falou um pouco quem era ele. Ele era um educador, ele era um homem das ciências, ele era um homem que tinha vida estabelecida, tinha um nome a zelar, né? Então ele não tinha intenção nenhuma de criar uma nova religião. E olhem o que ele escreveu em outra edição da Revista Espírita, dessa vez em 1859, esse aqui é de 64, em 1859 a esse respeito. Aspas para ele. O Espiritismo não é uma religião. Se o fosse, teria o seu culto, teria os seus templos e os seus ministros. Sem dúvida, cada um pode fazer uma religião das suas opiniões e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí, a constituição de uma nova igreja há uma grande distância. E creio que seria imprudência seguir tal ideia. Ou seja, segundo o que ele disse aqui, qualquer um, antes de mais nada, o Espiritismo não é uma religião. Senão teria a sua liturgia, os seus cultos, os seus ministros, os seus pastores, enfim. Qualquer um pode criar uma religião, o que ele quis dizer, eu poderia criar uma religião. Mas não, isso é temeroso, isso é perigoso, certo? Então, Kardec sempre muito claro nas suas intenções, sempre muito objetivo. E desse pensamento dele, eu acho que a gente pode tirar também um pensamento a respeito das casas espíritas.
certo? A gente não pode ver isso aqui, estou falando agora da nossa estrutura, do nosso lugar físico aqui. A gente não pode ver isso aqui só como um local de religiosidade. Eu vou cumprir a minha religiosidade lá na casa espírita. Também, claro, né? Hoje não, hoje é uma palestra mais técnica, mas a maioria delas são palestras de cunho religioso, de cunho evangélico. Mas não só isso. Voltando na fala de Kardec, o espiritismo não é uma religião. Se o fosse, teria o seu culto, os seus templos, os seus ministros. Então, o que eu concluo disso? O que eu entendo disso? Que um centro espírita tem uma função de educação muito grande, no mesmo nível da função religiosa. Então fica aqui um convite para quem não participou, para quem ainda não conseguiu entrar nos cursos, né, nas discussões, nas leituras em conjunto que a casa oferece, venham. Segunda-feira, presencial, aqui, leitura do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu sabia, lógico, fiquei com medo de errar só. Obreiros da Vida Eterna, segundas-feiras. Todo mundo convidado, enfim, e tem remotamente também às quartas-feiras. ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Certo? Também qualquer um pode participar. Então, fica o convite. Para quem não se envolveu, tiver vontade, não tenha medo nem vergonha. Voltando ao livro, então. A gente ainda não saiu da capa. Ainda estamos na capa. Aqui, na capa, está uma das frases mais conhecidas, mais célebres, mais divulgadas da doutrina espírita, que é o seguinte: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Eu acho que essa frase dispensa muitos comentários, não é? O ser humano moderno, o ser humano atual, a gente já não consegue aceitar uma religião que não, ou melhor, que contradiza o nosso conhecimento, o que a ciência produz. Não é? Quantas religiões hoje em dia ainda pregam que a Terra é o centro do universo? Do meu conhecimento, nenhuma. Porque a nossa razão já não consegue, não aceita mais isso. A ciência já provou e desprovou que não é assim. Então, essa frase é muito interessante. Não há fé inabalável, ou melhor, fé inabalável, fé íntegra, é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Por que será que essa frase está nesse livro, lembrando que foi escrito há 160 anos atrás? Por que será que foi colocado aqui? Porque o tema central desse livro é pegar os trechos com conteúdo moral dos evangelhos bíblicos, e trazer explicações, atualizações. Em todos os capítulos, são 28 capítulos, em todos os capítulos a gente tem parábolas, né? Trechos, citações do Evangelho, a gente tem explicações escritas por Kardec e a gente tem muito conteúdo ditado por espíritos de grande envergadura moral. Então é por isso que essa frase está aqui. Porque o conhecimento trazido pela doutrina espírita em nada conflita com os ensinamentos morais de 2000 anos atrás. É por isso que essa frase está aqui. Convidando as pessoas a abandonar aquela fé cega, aquela fé não raciocinada, aquela fé que põe cabresto nas pessoas. Claro, acho que eu não estava nem falar isso, que eu não estou julgando nenhuma religião, óbvio, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Enfim, vamos para frente. Falar um pouquinho da estrutura desse livro. A introdução, a gente estava até agora na página, na primeira página. A introdução do livro tem 22 páginas. Então, só a introdução já dá um estudo, já dá uma vida, né, de discussão. E uma coisa bem interessante que tem na introdução é uma contextualização histórica. Ou seja, Kardec traz aqui
quem eram os samaritanos, quem eram os nazarenos, quem eram, sei lá, os fariseus, que são personagens, ou são povos, ou enfim, que a gente vê nos evangelhos e às vezes a gente passa por cima. Então, quando você tem a explicação de quem eram, aquele trecho da Bíblia toma um outro sentido. Por exemplo, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, o que ele estava fazendo era um escândalo, era um absurdo. Não se fazia isso. E aqui nessa contextualização histórica da introdução, a gente consegue entender um pouco o porquê que era tão absurdo assim. Havia um conflito de muitos anos entre os povos. E quando a gente lê, tendo esse conhecimento, já tem outra cara, não é? A gente já consegue tirar uma outra... A gente consegue ver o quanto Jesus transcendeu ainda mais a época. Oi? Plim, plim, os comerciais. Eu não vou conseguir falar do livro todo. Não vai ter jeito. Eu percebi, uma coisa muito interessante que eu percebi, que eu queria mesmo dividir com vocês, é o seguinte. Existem pessoas e estudiosos e tal que dividem esse livro das mais variadas formas. Então, o livro tem um conteúdo, sei lá, de tal a tal capítulo, não sei o quê. Mas eu achei uma divisão em si que eu achei muito interessante. Na verdade, essas divisões do livro, elas são mais uma questão burocrática, certo? Por quê? O livro está aqui. Kardec não se preocupou, talvez não tenha se preocupado com isso quando escreveu. É claro que alguma lógica existe aqui dentro, mas eu vi um vídeo da FEB TV, que está no YouTube, inclusive. É só digitar lá Evangelho segundo o Espiritismo, palestra, alguma coisa assim. Um videozinho curto, 20 minutos. E é apresentado por uma pessoa chamada Saulo César. Mas o que eu achei interessante foi o que eles enxergaram aqui dentro desse livro. Que é o seguinte. Segundo o que eu vi, os 4 primeiros capítulos podem ser considerados a base. Uma chave para você entender todo o resto do livro. Por quê? Eu vou ler o nome do capítulo, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Não vim destruir a lei, é o nome de um capítulo. Meu reino não é desse mundo, é o nome de outro capítulo. Então são chaves para você entender o que está ali na frente, os 4 primeiros capítulos. Entre o 5º e o 10º capítulo, ou seja, 5 capítulos, foram dedicados para as bem-aventuranças. 5 capítulos trabalhando em cima de um sermão do Evangelho. O sermão do Evangelho. 5 capítulos, então tem muita coisa interessante. Certo? Segundo essa divisão que eu vi no vídeo, esses 5 capítulos podem ser considerados como um guia para o nosso aprimoramento individual. De novo, vou ler o nome de uns capítulos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pobres de espírito. São nomes de capítulos. Então, esses 5 capítulos, eles têm uma interpretação, uma cara, como se fosse um guia para o nosso autoaperfeiçoamento de cada um, o indivíduo. Depois, do 11º ao 17º, ele traz instruções de como chegar lá. Ou seja, nome do capítulo, amar ao próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Percebe? Que são caminhos de como atingir as bem-aventuranças. Se você praticar a caridade, você já está trabalhando nas bem-aventuranças. Se você amar o próximo como a ti mesmo, está trabalhando. Então existe um encadeamento aí. Seguindo, do 18º ao 26º capítulo, são tratados temas que compreendem a evolução em conjunto da sociedade. De novo o nome do capítulo. Não separeis o que Deus juntou. Vai falar sobre matrimônio, sobre divórcio, lá 160 anos atrás. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então já mudou a cara. Já está dizendo uma noção de sociedade, que a gente não vai evoluir plenamente enquanto a nossa sociedade não evoluir.
Concordam? A evolução é individual, mas o caminhar é em grupo, é em comunidade. E os últimos 2 capítulos, do 27º e 28º, são 2 capítulos que tratam da prece. O que é a prece? A prece é o nosso momento máximo de união com Deus, certo? Uma prece bem feita é uma comunicação direta com a divindade. Então eu achei muito interessante essa divisão, que é uma divisão, lógico, burocrática. Se você não seguir essa divisão, não tem problema algum. Você pode ter curiosidade sobre um trecho do Evangelho, procurar ele aqui, achar e ler. Você pode ler de trás para frente, mas eu achei essa construção, isso que esse pessoal enxergou aqui dentro, eu achei fantástico. Achei fantástico. Mudou um pouco o meu pensamento. São 5 passos, essas 5 divisões que eu falei. Primeiro, uma base. Segundo, lições de ordem moral. Terceiro, instruções para você caminhar nessas lições. Quarto, instruções para a coletividade caminhar nessas lições. E quinto, a evolução, a comunicação, a união com o divino. Percebe a escala? E isso não foi feito pelo pessoal da FEB, óbvio. Isso já estava aqui dentro. Então, isso aqui foi feito com muito esmero, com muito carinho, com muita atenção. Não imaginem, né, que foi um livro escrito sem o devido cuidado. Porque não existe uma só vírgula aqui dentro modificando o que está escrito nos evangelhos. Não existe uma só manipulação ou uma tentativa de manipulação. Quando você vê uma ideia na parábola, uma ideia no evangelho, e a explicação dos espíritos, você percebe que não tem nenhuma tentativa de encaixar. Não. A explicação, ela se encaixa perfeitamente naquilo que está, naquela proposta. É um livro fundamental da doutrina espírita, por ser a base do pilar religioso. Não é? Nossa doutrina ela é firmada em 3 pilares, e o pilar religioso está aqui em cima. Então, tudo que eu posso dizer para vocês é boa leitura. Que façam o seu evangelho no lar com essa ferramenta. Muito obrigado.